Porém, crimes eleitorais prejudicam o exercício do poder pelo povo. O que são crimes eleitorais, principais tipos de crime eleitoral, divulgação de fake news, o que configura a corrupção? Nós vamos conversar agora então com o advogado Alexandre Nogueira, que está com a gente aqui, via chamada de vídeo, que vai contar para a gente. Doutor Alexandre, seja bem-vindo aqui ao Ronda do Povão, a Rede Meio de Comunicação. Muito obrigado sempre pela sua atenção, sempre que o buscamos aqui na nossa programação. Conta pra gente então, doutor, o que são crimes eleitorais e que condutas são vedadas nesse período. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Wellington, boa tarde a todos que nos ouvem. E crimes eleitorais, explicando, são aquelas situações que são colocadas pela lei, que, caso aconteçam, são punidas com detenção. Esses são os crimes. Nós estamos falando aqui na esfera penal, mas nós temos também a esfera civil eleitoral, onde existem condutas ali, acontecimentos que, caso eles venham a ser detectados dentro do processo, podem gerar outras punições, como multa e até a cassação do registro de candidatura, perda de mandato. E o que é que tem de mais diferenciado para esse período que o candidato pode acabar se atrapalhando no uso das tecnologias, principalmente, doutor Alexandre? Em relação ao uso das tecnologias, o que pode mais levar a uma punição grave é o abuso disso. Explicando, não pode haver, Wellington, a contratação de pessoas jurídicas para a divulgação de conteúdos. Sim. Seja conteúdo de propaganda, seja conteúdo de desinformação. Essas contratações, elas são ilegais e elas são despesas que a legislação não permite. E isso pode levar à cassação do registro de candidatura. Por quê? Porque é uma conduta vedada pela legislação e, em sendo praticada de forma abusiva, ela leva à multa e à perda de mandato. Então não pode mais a contratação de agências, por exemplo, doutor? Para a divulgação de conteúdos, não. Desses conteúdos, não. Por exemplo, disparos em massa. Né? Isso está vedado pela legislação. Assim como não se pode contratar pessoas jurídicas para fazer propaganda ou para impulsionar, melhor dizendo assim, falar bem de determinadas candidaturas. Esses pagamentos eles são vedados pela legislação. Que o uso da internet é permitido, mas sem esse tipo de contratação. O que é que pode ter na internet? O impulsionamento das postagens e o uso livre, né, das contas, enfim, Instagram, Facebook, YouTube, você pode usar, mas não pode haver a contratação de uma empresa para que isso aconteça de maneira vedada pela legislação. Doutor, a gente viu alguns casos já nesse período eleitoral aqui no Piauí. Se eu não me engano, o prefeito de Madeiro, né, fez uma denúncia, houve lá uma tentativa ou uma confusão na cidade de Madeiro, no norte do Piauí. Também outros pré-candidatos também que já vivenciaram situações mesmo de estarem ali em reuniões e começarem tiros. De que forma o TRE precisa trabalhar para compreender até onde isso é violência urbana e até onde beira o crime eleitoral nesses atentados a pré-candidatos? Veja, Wellington, é necessário, primeiro, a investigação no âmbito criminal. Por quê? Porque esses acontecimentos, eles podem estar conectados com a esfera eleitoral. Né? Porém, não há, tecnicamente, assim, como você aferir, como você colocar de maneira precisa que se trata disso. Então, a investigação tem que ser ampla, né? A polícia ela tem meios para isso, e o Ministério Público Eleitoral deve acompanhar essas investigações, porque geralmente nas cidades menores, o promotor da zona eleitoral, o promotor eleitoral, mesmo o promotor da comarca, o promotor que trabalha também na esfera penal. Então, a gente tem que estar atento para fazer os encaminhamentos necessários nas duas esferas. Sim. Tá certo, doutor. Eu queria agradecer o senhor por estar esclarecendo. Eu acho que ainda existem muitas dúvidas, candidatos que muitas vezes ali podem ainda não ter a ciência da legislação e não podem infringir de maneira nenhuma, porque podem ganhar no voto e acabar perdendo no final das contas, porque
não fizeram aquilo que manda a lei, não é isso, doutor? É isso, e nós vivemos um período onde a informação ela é muito disponível, Wellington. Então ninguém pode mais dizer que não tinha conhecimento da legislação ou de que aquilo que estava fazendo era uma coisa ilegal. Então é necessário que se tenha uma boa assessoria, que se busque a informação, os meios estão aí, porque a Justiça Eleitoral tem endurecido bastante em relação a algumas situações que no passado elas até eram colocadas de lado, mas agora tem gerado cassação, tem gerado multa, tem gerado punições severas. Obrigado, doutor Alexandre Nogueira, aqui pela sua atenção, pelas informações repassadas à coletividade através do Ronda do Povão na sua edição de sábado. Deus lhe abençoe, um bom trabalho nesse período eleitoral, que o senhor trabalha dobrado nesse período, não é isso? Exatamente, nesse período nós não temos final de semana, feriado, sempre online, porque as dúvidas estão sempre surgindo, e também à disposição de vocês, dos meios de comunicações, para a gente prestar esses esclarecimentos, porque o maior fiscal das eleições, é o eleitor. Obrigado, doutor Alexandre. Deus abençoe. Bom sábado aí e muito obrigado. Está aí doutor Alexandre Nogueira, advogado, especialista em direito eleitoral, contando tudo aí que pode acontecer e a maneira que os candidatos precisam agir para evitar, de fato, que infringam com a lei eleitoral. Vamos para o intervalo comercial? Intervalo comercial e já a gente volta com muito